candidata Alaine, e o candidato, então, tem um tempo de resposta aí. Então, vamos lá à formalidade. Bom, inicialmente, eu gostaria de lembrar a todos que este trabalho que desenvolvemos hoje é uma realização da Fraternidade Santafense, a Maçonaria de Santa Fé, e que, para além de ser um trabalho de cunho cívico, é para a glória do grande arquiteto do universo, que é Deus. Gostaria também de agradecer o empenho dos irmãos que elaboraram e enviaram suas perguntas e ao candidato, que de maneira cortês aceitou o nosso convite para esclarecer nossas dúvidas. Todos me ouvem? Só um pouquinho, deixa eu ativar o som do Fernando. Fernando, por favor, ative seu som aí. Tá saindo? Ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tranquilo. Então vamos dar seguimento. Esta entrevista, então, será dividida em duas partes, sendo a primeira parte composta de 6 perguntas e a segunda parte, então, composta das considerações finais do candidato. As questões relativas à primeira parte serão colocadas ao candidato através de uma contextualização e de uma pergunta objetiva. O candidato, então, terá 5 minutos para responder estritamente o que lhe foi perguntado, não podendo retornar a questões anteriores ou entrar em outras questões que fujam ao tema apresentado pela pergunta objetiva. Tá claro, né? Combinado. E na segunda parte, então, da entrevista, o candidato terá 10 minutos, né, até 10 minutos, na verdade, para expor seus projetos e ideias de maneira livre. Lembrando que eu apontarei, nas perguntas e respostas, os últimos 30 segundos, para que o candidato, então, conclua sua resposta. Tá certo? Certo, só estou aqui procurando um cronômetro aqui, André, para que eu possa me Isso. auxiliar aqui. Eu te dou um tempo aí, pode se organizar aí, que eu estou com o meu na mão. Pronto, já achei. Achei aqui já. Beleza. Então, vamos lá. 5 minutos novamente, então, e nos últimos 30 segundos eu te dou um toque. Tá bom? Combinado? Deixa eu só achar aqui de novo que sumiu. Tá aqui, pronto. Tranquilo. Primeira pergunta. A saúde pública concentra inúmeros desafios à gestão municipal. Ela consome entre 20% e 25% da receita corrente líquida. E ainda assim responde por grande parte das reclamações feitas pela população. Pergunta: como o senhor fará para elevar a eficiência do serviço prestado sem elevar o comprometimento orçamentário da pasta, ou até reduzi-lo? Pode iniciar sua resposta, candidato. Tempo. Boa noite, André. Boa noite a todos que estão participando. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de ter convidado os candidatos, que eu acho que é muito importante que a comunidade, a sociedade civil organizada, realmente entreviste e avalie cada candidato. A tua pergunta é como nós vamos poder otimizar... Candidato, eu vou novamente lê-la, então, já que você fez a tua introdução, e eu vou te dar novamente 5 minutos, tá? Combinado. Para você não ser penalizado no tempo aí. Novamente. A saúde pública concentra inúmeros desafios à gestão municipal. Ela consome entre 20% e 25% da receita corrente líquida. E ainda assim, responde por grande parte das reclamações feitas pela população. Pergunta: como o senhor fará para elevar a eficiência do serviço prestado, sem elevar o comprometimento orçamentário com a pasta, ou até reduzi-lo? Tempo, candidato. Bom, os recursos públicos eles não são infinitos. Nós temos uma receita, a princípio, por lei, a prefeitura que tem que investir no mínimo 15% de toda a receita que ela tem na área da saúde. E na nossa gestão, nós temos investido uma média aí de 23% a 25%. Nós temos lutado muito com emendas dos deputados federais e estaduais, que é o que tem feito a diferença na nossa gestão. Nós conseguimos, de 2017 até 2020, agora, findando esse ano, um grande número de emendas de deputados estaduais, mas principalmente deputados federais e senadores. Conseguimos um recurso extra. Somos uma cidade pequena, de cada R$10 que o município arrecada, R$8 vem do governo estadual e federal e apenas R$2 é do município, gerado com impostos municipais. O IPVA, que 50% é nosso, o IPTU, o ISS, um alvará de licença, alvará de obra, enfim,
nós não temos como aumentar mais a carga tributária do nosso contribuinte. Então, nós temos que buscar realmente otimizar a nossa gestão, buscar melhorar os nossos procedimentos licitatórios. Nós temos que buscar um maior relacionamento com os hospitais, com as clínicas conveniadas da nossa região. Nós temos que buscar também melhorar e qualificar a nossa mão de obra que nós temos no município. Na Secretaria de Saúde, hoje, nós contamos com um pouco mais de 100 funcionários. Nós temos que buscar sempre qualificá-los, instruí-los, orientá-los para que a gente possa, seja qual a medida for, da menor possível à maior, isso você gera uma economia, você otimiza o serviço prestado, você poupa os serviços públicos. Então, eu vejo que, como um município pequeno, se nós não treinarmos a equipe, nós melhorarmos a nossa equipe, a gente dar maior eficiência no serviço que cada um presta aos nossos usuários da saúde, se nós não otimizarmos os procedimentos e contratações, seja com insumos, com materiais hospitalares, seja com prestadores de serviço, enfim, tudo aquilo que a Secretaria Municipal de Saúde ela adquire, ela necessita para prestar um serviço. E a gente também tem um departamento de compras mais eficiente, somado junto à busca com emendas, como eu falei, de deputados estaduais, federais e senadores, e também programas de governo, eu não vejo uma outra saída, a não ser essa. Pois, como eu falei, nós não temos como aumentar os impostos, nós não podemos mais jogar nas costas do contribuinte, elevar a carga tributária para que a prefeitura ela possa arrecadar e realizar mais. Essa é a minha opinião como prefeito de 3 mandatos. A gente tem um bom conhecimento, um alcance de tudo que se tem na saúde, e se você não buscar melhorar cada grãozinho em cada setor, você não vai poder prestar um bom serviço. Tem quanto mais tempo, André? Mais 1 minuto e 50. Mais 1 minuto e 50? Você quer abrir essa pergunta? Você pode usar ele ou pode abrir mão. Aí eu vou para a próxima. Não. Então, vou usar o tempo ainda. Você tem mais 1 minuto e pouco. Então, eu vejo, assim, em resumo, para que a gente possa aumentar a efetividade, a gente otimizar o recurso público, como eu falei, ele é finito, são dessas formas. E foi com isso, com essa forma de administrar, de gerir o recurso público, que a gente conseguiu aumentar, por exemplo, os nossos investimentos no Sisam-Usep, que anteriormente investia uma média de 10 a 12 mil por mês, nós saltamos para mais de 30 mil reais. A questão também dos investimentos nos laboratórios locais, que na gestão anterior investia-se uma média de 9 mil reais, hoje nós investimos uma média de 21, 22, quase que 24 mil reais. Foi dessa forma também, a gente otimizando o recurso, buscando as emendas, que nós renovamos a frota de veículos do município. Compramos mais de 10 veículos novos. Com isso, nós diminuímos com consertos, manutenções, seguro, porque é um veículo novo, a probabilidade de quebrar e dar uma manutenção é menor do que um veículo velho. 30 segundos. 20 segundos? Nós investimos também, voltamos ao atendimento odontológico noturno, por exemplo, fizemos a construção do complexo médico de saúde, reformamos a clínica Odila Colombo, construímos a clínica municipal de fisioterapia, tudo isso um trabalho em parceria com deputados federais, estaduais e senadores. Com recurso próprio a gente não faria. Tem mais tempo? 4, 3, 2, vamos para a próxima. 1. Deu tempo. Muito bem. Muito bem. Bacana. É isso aí. Alguma dúvida quanto à metodologia? Tranquilo? Não, para mim tranquilo. Eu me perdi no meu relógio aqui, não está dando, mas você vai me dando um toque por aí. Tranquilo, vamos lá. Segunda pergunta, então. Em nossas casas, administramos o orçamento familiar com zelo e cuidado. Muitas vezes, temos de dizer não às nossas esposas e filhos, para que não nos endividemos e para que não falte o mais importante. Infelizmente, não vemos com frequência esta postura responsável na gestão pública. Durante a campanha, os candidatos costumam prometer qualquer coisa que garanta o sucesso da eleição. E, após vencerem o pleito, encontram dificuldade em trabalhar o orçamento, penalizando investimentos importantes e até essenciais para cumprirem promessas de emprego, dentre outras, irrelevantes para o bem-estar social. Pergunta: quais
seriam, para o senhor, as características mais importantes para um bom gestor público para o nosso município? Tempo. André, por coincidência, nós fizemos um vídeo sobre esse tema, qual é a minha visão, o que um gestor público ele tem que ter. O prefeito, ele tem que conhecer um pouco de tudo da administração. Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe 100%, mas o prefeito tem que conhecer um pouco de tudo. Ele tem que conhecer da área da saúde, ele tem que conhecer da área de obras, ele tem que conhecer da área de finanças, da assistência social, ele tem que conhecer um pouco da agricultura, do meio ambiente, tem que conhecer da indústria, do comércio e da prestação de serviço. Tem que conhecer também, queira ou não queira, de leis. O prefeito tem que ter um conhecimento de todos os setores da prefeitura, porque senão como é que eu, prefeito, eu vou nomear uma equipe de secretários, de assessores, sem eu saber avaliar a capacidade de cada um, sem eu ter o conhecimento que eles possuem para poder me auxiliar e me ajudar no dia a dia. O prefeito, a todo momento, ele toma informações. Nós tomamos decisões, e as decisões são baseadas naquilo que a nossa equipe de secretários e assessores nos passam. E como é que eu posso cobrar se eu não conheço do assunto? Então, o prefeito ele tem que conhecer um pouco de tudo. A gente nunca pode ficar, vou usar o termo refém, dos nossos assessores e secretários. Porque senão, se eu não conhecendo de um setor e eu vou cobrar um secretário, um assessor, um funcionário, pode dizer, prefeito, essa situação está assim, nós já estamos finalizando. E se eu, prefeito, não tiver condições de avaliar aquilo que estão me passando, eu poder conferir e ver a realidade, por que aquilo está acontecendo ou não, como é que o município vai desenvolver? Então, o prefeito tem que conhecer de tudo. Como é que eu posso querer fazer uma obra no município e eu não ter um pouco de conhecimento de projetos? É claro que não estou pedindo que um prefeito seja engenheiro, mas o prefeito tem que ter um conhecimento mínimo de projetos, de tramitações. O prefeito tem que ter também, André, e aqueles que estão nos ouvindo, um contato com o governo estadual e com o governo federal. Falei há pouco, na primeira pergunta, a escassez de recursos nos municípios de pequeno porte, e Santa Fé é um deles. O Brasil tem 5.600 municípios quase, mais de 80%, 85% são municípios pequenos, que nós dependemos dos recursos extras que o governo federal, através de programas de governo ou de emendas de deputados federais, deputados estaduais e senadores, nos repassam. E nós temos tido, graças a Deus, um bom trâmite dentro do governo do Estado, com os secretários estaduais, com os diretores de secretaria, todos nos conhecem, sabem da nossa idoneidade, sabem do nosso conhecimento e da nossa doação para o município. E no governo federal, é claro que eu não vou ser hipócrita e dizer que eu tenho um conhecimento, uma amizade, um dia a dia com ministros, isso não. Mas nós temos com os diretores, secretários executivos do Ministério. Nós temos a boa entrada e a boa interlocução com os deputados federais. Nós temos, por exemplo, o apoio de 3 senadores. Nós temos o apoio dos deputados federais, do Enio, do Ricardo Barros, do Evandro Roman. Nós temos dos deputados estaduais, do presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, do vice-presidente, o deputado do Carmo, do deputado ainda estadual Cobra Repórter, do deputado Evandro Araújo e do Arilson Chiorato. Nós temos um apoio forte, um relacionamento com alguns secretários de Estado. O secretário Beto Preto, vice-prefeito de Apucarana, atual secretário estadual da Saúde. O Ortega, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico. Aliás, secretário estadual de Desenvolvimento Urbano. É a maior e a secretaria mais forte do governo, que inclusive hoje nos declarou apoio. Então, o prefeito ele tem que ter esse apoio do governo federal, do governo estadual, ele tem que ter uma base de deputados e senadores que os ajude e, acima de tudo, o prefeito tem que ter uma boa equipe, porque o prefeito sozinho, sem o vice, sem secretários, sem assessores e os funcionários que estão diretamente ligados às secretarias, nós não fazemos nada. Então, minha visão é essa, que o prefeito tem que ter uma boa equipe, tem que ter um bom vice-prefeito, porque na ausência do prefeito, o vice toca. E o apoio do governo estadual e federal. Acabou o tempo ou temos mais? 30 segundos. 30 segundos? Então, André, em linhas gerais, esse o meu posicionamento. O prefeito, por mais que ele tenha uma grande vontade
mas que ele tem uma boa disponibilidade, sem o conhecimento, nada vai para frente. Então, tem que ter conhecimento, tem que ter uma experiência, tem que ter capacidade e tem que ter interlocução. Você tem que coordenar a sua equipe e ter o acesso ao governo federal e estadual. Beleza. Vamos, então, dar seguimento para a terceira pergunta. Ao longo de sua história, nossa cidade já foi maior em número de habitantes. Por outro lado, o quadro de servidores públicos está cada vez mais inchado e muito desse fenômeno ocorre por promessas de campanha. Pergunta: o senhor tem algum projeto ou ideia no sentido de qualificar a mão de obra do servidor público, refletindo assim em estagnação da quantidade de servidores e até mesmo em redução do quadro? Resposta: tempo, candidato. André, fazendo uma colocação, uma pontuação na realidade, assim, para adentrar o serviço público, ou é através de concurso público ou cargos em comissão. Na gestão anterior, existia quase que 54 cargos nomeados em comissão. 54. Na nossa atual gestão, nós estamos com 30 ou 31 cargos comissionados. Reduzimos quase que 40%. A questão da qualificação da mão de obra, e é isso que nós temos que dar para os nossos funcionários, nós temos, inclusive, em lei municipal, temos, inclusive, em termo de ajuste de conduta, um TAC assinado junto ao Ministério Público Estadual, junto ao Tribunal de Contas do Paraná, onde o município ele deve oportunizar a todos os seus servidores, desde um médico a outro servidor, aquele que está nos serviços gerais, que está na Secretaria de Obras, nós darmos a oportunidade deles se qualificarem, deles estudarem, fazerem cursos, congressos, simpósios, participarem de treinamentos. Então, assim, na nossa gestão, nós sempre oportunizamos que as pessoas pudessem se aperfeiçoar, pudessem se qualificar. Tanto é que as pessoas, quando se qualificam, quando eles estudam, eles vão trazer, junto aos recursos humanos, ao nosso RH, o seu certificado, o seu diploma do curso finalizado. E isso, dependendo do curso e do cargo que o funcionário ele ocupa, ele tem direito de ter um aumento salarial. Isso por lei, isso na realidade também ela é uma lei padrão. É uma lei que existe em todos os municípios, onde o Poder Executivo ele incentiva que o seu funcionário público de carreira, muito bem lembrado, não é para cargo em comissão, para o funcionário público de carreira concursado, aquele que estuda, além daquilo que o seu cargo exige, ele tenha um aumento salarial. Então, na nossa gestão, nós sempre mantivemos isso e também como proposta de governo que a gente possa continuar qualificando o nosso servidor. Servidor qualificado, um servidor bem estudado, é um serviço melhor prestado para aqueles que pagam o nosso imposto, que são os cidadãos. Temos mais tempo? Mais 2 minutos e meio. 2 minutos e meio? Só repete a pergunta de novo para me puxar algum gancho dela, André. É referente à qualificação do serviço público e inclusive a redução do quadro, se possível. Bom, então, assim, o quadro de concursados, uma vez concursado, você não consegue reduzir o quadro. Na legislação, só existe algumas situações. Quando o município ele extrapola o índice da folha de pagamento, o município ele pode ter, no máximo, 54% daquilo que ele arrecada com folha de pagamento. Mas quando ele já atinge 51,3%, a gente recebe um alerta do Tribunal de Contas para que nós tomamos algumas medidas para segurar as despesas. Estourado esse limite, aí sim você vê em algumas situações que você pode estar demitindo cargo em comissão, reduzindo gratificações, exonerando os servidores, os mais novos concursados, mas de forma geral, você não consegue reduzir aqueles que estão concursados e sim os comissionados. E como eu mostrei, como eu falei no começo, na resposta dessa pergunta, na gestão anterior, tinha se nomeado 54 cargos em comissão e na nossa atual gestão, eu não vou lembrar 100%, mas acho que é 30, 31 cargos em comissões nomeados. Ou seja, nós reduzimos aí 40 e poucos por cento. Quanto isso não gera de economia para o município? Nós distribuímos as tarefas entre mais servidor. Aquele servidor que era responsável por 2 tipos de tarefa, por exemplo, começou a responder por 3. Aquele outro que respondia só por um setor,
respondeu por 2. Por isso, a gente reduziu a despesa, nós diminuímos os gastos com as folhas de pagamento. Mais tempo? 50 segundos. Então, só para reforçar, a nossa proposta de administração, ela continua, como já no anterior, onde nós temos que sempre oportunizar ao servidor público a oportunidade de um estudo. Nós não podemos obrigá-lo, nós podemos oportunizá-lo a ir e fazer os cursos de qualificação, de aperfeiçoamento, de aprendizado. Isso nós já tivemos nessa atual gestão e queremos manter na nossa próxima gestão, sendo essa a vontade de Deus. 10 segundos. Podemos passar para a próxima. Concluído. Muito bem. Então, a quarta pergunta de 6. Vamos a ela. No decorrer da história do nosso município, a pecuária sempre esteve presente como fonte geradora de renda e de impostos. Por uma série de variáveis, hoje, os pecuaristas e comerciantes de carne, como açougues e supermercados, dependem do abatedouro municipal de Iguaraçu para procederem ao abate do gado que será destinado ao consumo dos santafenses. Questões que ultrapassam a logística, como, por exemplo, desestímulo econômico para os profissionais envolvidos e a questão higiênico-sanitária deste alimento, que hoje está sob a égide do município de Iguaraçu, devem ser consideradas pelo gestor público. Pergunta: quais serão as medidas do seu governo para a resolução da deficiência gerada pela ausência de estrutura que traga, entre tantas coisas, segurança alimentar aos nossos munícipes? Tempo. André, é notório, todo mundo conhece, o nosso abatedouro municipal, ele foi suspenso as suas atividades em 31 de dezembro de 2018. Nós, é claro, e a prefeitura é uma empresa pública. Claro que a prefeitura nunca visa lucro, porque ela presta serviço à comunidade sem buscar ter lucro, mas sim um equilíbrio de receita e despesa. Nosso abatedouro, apenas a título de informação, tinha uma despesa mensal de 10 a 12 mil reais mês e tinha uma receita de 3 mil por mês. Ou seja, se você fosse fazer um cálculo como administrador de empresa, e é por isso que eu falo que tem que avaliar a capacidade de conhecimento dos gestores, nós teríamos um prejuízo, entre aspas, vamos assim dizer, de quase 100 mil no ano, porque as receitas não cobrem a despesa. Mas, dito essa parte, apenas a título de informação, que a pergunta ela diz como é que a prefeitura pode oportunizar para que o nosso consumidor local possa ter um produto de qualidade abatido em condições perfeitas e ideais, dentro das regras de vigilância sanitária. O nosso abatedouro foi fechado, foi suspenso, como eu falei, dia 31 de dezembro de 2018. O município de Santa Fé, em junho de 2016, na gestão anterior, assinou um termo de ajuste de conduta, um TAC, junto ao Ministério Público da Comarca de Santa Fé. Antes disso, o Conselho Regional de Medicina Veterinária da nossa Regional de Maringá, por alguma denúncia, veio fiscalizar as condições fitossanitárias da nossa unidade, correto? E lá eles encontraram várias irregularidades. Não dizendo que a gestão anterior não tenha feito melhorias naquele local. Foi feito melhorias. Porém, não atendeu aquilo que estavam nas normativas federais e estaduais. O Conselho Regional de Medicina Veterinária, juntamente com o IAP, o Instituto Ambiental do Paraná, relataram e mandaram a cópia da notificação ao Ministério Público. O Ministério Público notificou a Prefeitura, foi feito um acordo entre Conselho Regional de Medicina Veterinária, Instituto Ambiental do Paraná, IAP, Prefeitura e o Ministério Público, onde a Prefeitura teria um prazo de, acho que 4 meses, se não estiver enganado, para adequar corretamente o abatedouro. Várias situações. A gestão anterior conseguiu pontuar algumas dessas situações. Não chegou a passar muito mais que 50%. Adentramos a gestão, não tínhamos conhecimento desse TAC, até mesmo porque eu, quando prefeito eleito, tentei fazer a transição de governo com a gestão anterior, que não nos aceitou em reuniões, não nos passou relatórios, nem reuniu com os meus secretários, que na época iriam assumir o cargo.
fomos notificados novamente pelo promotor para saber como é que estavam as condições daquele termo de ajuste de conduta assinado pela gestão anterior. Aí nós tomamos conhecimento, voltou novamente o Conselho Regional de Medicina Veterinária e o IAP, e lá eles determinaram a suspensão do abatedouro. Então, hoje ele se encontra suspenso. Qual é a nossa sugestão? O município tem que comprar uma outra área, um pouco mais afastada da cidade, até mesmo porque quando foi feito o abatedouro lá, há 30 anos atrás, não existia cidade ao entorno do abatedouro. Nós sabemos o quanto cresceu a cidade para cá. Então, a nossa sugestão é que o município possa adquirir um novo terreno. Antes disso, desse investimento, nós temos que consultar o IAT, o órgão ambiental, na realidade hoje chamado IAT, Instituto Água e Terra, para que, se naquela localidade onde o município pretende fazer uma construção para um abatedouro, se naquela região pode. Temos que ver a questão do tratamento, lençol freático, minas, o despejo desse material. Então, nós temos que fazer essa consulta ambiental, definir o terreno após a autorização, esse parecer positivo do IAT, e aí a prefeitura fazer o projeto e buscar o recurso. A gente tendo um local ambientalmente autorizado pelo órgão ambiental do Estado do Paraná, uma construção que também deverá passar pelos crivos do Conselho Regional de Medicina Veterinária, então a gente não tem dúvida de quanta qualidade terá o abate. Acabou? 30 segundos. 30 segundos? Então, falando, tendo o local autorizado, a construção dentro da legislação federal e estadual, com toda certeza, o produto abatido será de extrema qualidade, vamos gerar economia local, vamos fazer receita, vai gerar emprego e, acima de tudo, é a qualidade do alimento que vai chegar às casas, às mesas de cada pessoa. Mais 4 segundos. Podemos passar para a próxima? Fique à vontade. Muito bem. Então, vamos à quinta pergunta de 6. Em sua campanha anterior, o senhor comentou que, caso eleito, as crianças voltariam a nascer em Santa Fé e prometeu reabrir o hospital. Pergunta: como o senhor pretende cumprir sua promessa caso tenha uma nova oportunidade? Tempo, candidato. André, nós sempre assumimos esse compromisso e nós falávamos que nós gostaríamos que os usuários da saúde de Santa Fé pudessem ter a mesma oportunidade que o hospital particular oferecia aos usuários da saúde, que eram os internamentos de baixa complexidade. Para quem está nos ouvindo, o que é uma baixa complexidade? Por exemplo, tem um paciente que fez um transplante de rim, transplante de fígado. Esse não fica internado, nunca ficou. Aí o cara foi lá e amputou um membro inteiro, uma perna inteira. Esse não tinha condições de ficar. Então, sempre nosso desejo foi que pudesse as pessoas ficarem internadas de baixa complexidade num período maior. E que as mães, que as famílias pudessem optar, da mesma forma que o hospital particular oferecia, para que os partos fossem feitos em Santa Fé. Hoje nós temos uma estrutura, complexo médico de saúde. Quem teve a oportunidade de ver a diferença de como era antigamente e como é hoje. Antigamente, nós tínhamos apenas uma única enfermaria. Ficava todo mundo junto, homem, mulher, crianças, e sem banheiro dentro. Hoje nós temos um complexo médico com uma enfermaria feminina, apenas feminina, e com banheiro individualizado. Nós temos enfermaria masculina com banheiro individualizado só para os homens. Nós temos uma enfermaria pediátrica com um banheiro individualizado só para as nossas crianças. Nós climatizamos todo o ambiente do complexo médico de saúde. Somos de uma região quente. Nós precisamos dar uma condição melhor, um conforto maior para os nossos funcionários, mas especialmente aos pacientes, que no seu momento de dor, de sofrimento, possam ser acolhidos de uma melhor forma. E hoje nós já podemos internar pessoas com 4, 5, 6, 7 dias. E a questão dos partos, nós assinamos no finalzinho de maio desse ano, dia 26, um ofício onde eu, prefeito, o vice-prefeito Dado, secretária de saúde, presidente da Câmara e todos os outros 8 vereadores pedindo uma ajuda mensal ao governo do Estado do Paraná. Uma ajuda de R$200 mil, para que a gente possa manter ali, aí sim, essa estrutura com os nossos funcionários, com o ginecologista 24 horas, com o obstetra 24 horas, com o anestesista 24 horas,
e com a equipe de apoio. Aconteceu agora, recentemente, e eu digo, procurem pesquisar nas cidades que eu vou falar, são 3, eu não vou me lembrar uma, mas 2 aqui do nosso lado, Cambira, ao lado de Jandaia do Sul, e a cidade de Jussara, um pouco mais para frente. Eles assinaram um convênio e estão conseguindo essa ajuda mensal para manter uma estrutura para partos ali. E nós tivemos, até eu confesso que eu achei que eu não teria politicamente o apoio, nesse caso, dos vereadores da oposição, mas todos entenderam a necessidade que a comunidade tem desse assunto, dos partos ocorridos em Santa Fé, e todos assinaram conosco esse ofício. E até aproveito o tempo, André. Todas essas informações que eu estou passando, que eu falei do fechamento do abatedouro, estou falando aqui do Complexo Médico de Saúde, falando das finanças, dos investimentos, fica à disposição da loja maçônica, se requisitarem, eu posso encaminhar para que possa ser conferido a veracidade das minhas informações. Esse ofício assinado, a tramitação desse convênio junto à Secretaria Estadual de Saúde, a CESA, para que o município de Santa Fé possa receber esse recurso mensal, como cidades menores ou do mesmo porte de Santa Fé receberam nos últimos 12 meses. Então, eu acredito muito nesse projeto. É o maior projeto da nossa administração, ou vamos dizer, o mais difícil, um dos mais difíceis, que era a construção. Nós fizemos, modernizamos todo aquele ambiente, trouxemos uma sala de raio-x mais adequada, para que a gente também possa atender ali os nossos pacientes, e nós temos uma condição e uma realidade muito melhor do que era no passado. Temos quanto tempo, André? 40 segundos. 40 segundos? Então, assim, o nosso compromisso da campanha anterior começou a tornar essa realidade, com a elaboração do projeto, da construção, a aprovação, conseguimos o recurso com o deputado estadual Ademar Traiano, presidente da Assembleia, licitamos a obra, executamos, a obra já está em plena utilização pela comunidade e agora precisamos da ajuda mensal do governo do estado do Paraná, como outros municípios já conseguiram. E eu acredito muito na realização desse projeto. Podemos seguir? Podemos seguir. Vamos lá. Então, candidato, a última pergunta, então. Vamos a ela. O desenvolvimento de qualquer economia sempre está intrinsecamente ligado ao livre comércio. E no âmbito municipal não poderia ser diferente. Fomentar todas as medidas que esta variável econômica prevaleça, para que esta variável econômica prevaleça, é papel do gestor público preocupado com o avanço econômico de sua unidade de gestão. A logística, para que fluam as importações e exportações de bens e serviços. André. Oi. Está me ouvindo? Não, eu recebi uma ligação aqui e cortou um pouco o áudio. Então eu vou repetir. Posso seguir? Isso. Então vamos lá. Só volta um pouquinho para trás. Eu vou iniciar do começo. Vamos lá. O desenvolvimento de qualquer economia sempre está intrinsecamente ligado ao livre mercado. E no âmbito municipal não poderia ser diferente. Fomentar todas as medidas para que esta variável econômica prevaleça é papel do gestor público preocupado com o avanço econômico de sua unidade de gestão. A logística, para que fluam as importações e exportações de bens e serviços, deve ser objeto permanente de estudo e desenvolvimento do bom gestor. Todas as nações que se fecharam economicamente, sem exceção, sucumbiram à pobreza e à fome. Há décadas, nosso município está desassistido e, de certa maneira, isolado por estradas sem a devida manutenção, o que desestimula o fluxo do munícipe e o acesso a serviços essenciais não disponibilizados em nossa cidade. E, da mesma maneira, desestimula investimentos externos de empresas que necessitam de acesso e agilidade logística. Pergunta: no que tange especificamente à malha asfáltica que nos liga aos demais municípios da região e a grandes polos como Maringá, Londrina e Presidente Prudente, por exemplo, quais serão as articulações e medidas programadas para o senhor resolver
este gargalo logístico de nosso município. Tempo. André, essa, no meu ponto de vista, é uma necessidade de uma macro-região. Santa Fé sozinho não resolve, porque as rodovias elas são estaduais ou federais. O município não pode fazer investimentos, nem melhorias uma rodovia. Primeiro que não tem recurso para isso, né? Quem dirá para a gente fazer recapeamento asfáltico? Você imagina para a gente recapear uma rodovia que é função do Estado. Mas nós temos discutido isso muito dentro da AMUSEP, eu sou vice-presidente da AMUSEP, nós temos discutido na nossa regional, junto ao secretário estadual de Infraestrutura e Logística, o Sandro Alex, que nós precisamos melhorar a nossa malha viária. E aqui em Santa Fé, nós passamos com rodovias que nos levam ao Mato Grosso, a São Paulo, a Londrina, a Maringá, e temos que buscar melhoria. Nós já foi licitado e foi dado a ordem de serviço, agora, recentemente, dias atrás, a duplicação da rodovia de Maringá até Iguaraçu. Foi feito o projeto pela associação comercial, depois foi atualizado e melhorado pelo governo, foi licitado e agora foi dada a ordem de serviço. E do trevo de Iguaraçu até Santo Inácio, onde também se prevê ali a duplicação da rodovia, agora inicialmente ela não sairá por questões de recurso financeiro do Estado do Paraná, do governo estadual. Mas nós temos aqui a melhoria das faixas já existentes, certo? Que já estão acontecendo, inclusive quem passou recentemente, vindo ali dos dois frigoríficos, do abatedouro de aves, vindo ali daquele trevo que vai para Lobato, vindo sentido a Santa Fé, já estão sendo feitas as melhorias, vai adentrar a cidade de Santa Fé, até ali em frente ao quebra-mola da Junil, da BEMAC, e vai sentido Santa Fé a Iguaraçu. Essas melhorias, chama-se os remendos profundos e depois a capa superior. E, posteriormente, num futuro, vamos dizer, médio, nós teremos a terceira faixa a ser executada. Esse projeto já está em execução, o projeto, a elaboração do projeto, para depois licitar a execução desse projeto. Então, nós temos realmente que continuar cobrando o governo do Estado, quando a rodovia é uma PR, ou cobrando o governo federal quando é uma BR. Então, é uma preocupação nossa muito grande. Nós visitamos e cobramos constantemente a superintendência do DR, da Regional de Maringá, que é da qual nós fazemos parte, mas a gente também tem um problema, Santa Fé Guaraci, e Guaraci Londrina, que ali já pertence ao DR da Regional de Londrina. Mas nós temos feito reuniões, audiências entre nós, prefeito, cobrando o governo estadual, seja a regional de Maringá, Santa Fé indo para Maringá, essa rodovia, ou seja, a regional de Londrina, de Santa Fé e na Guaraci, Jaguapitã, Londrina. Então, o papel do prefeito é cobrar também. Independente, a gente tem que buscar aí, eu volto a dizer o que eu falei na outra pergunta lá no começo, o apoio dos nossos deputados estaduais. O apoio, claro que o deputado federal ele traz emenda federal, mas ele também tem o seu bom relacionamento, ele tem o seu apoio, a sua dinâmica de trabalho com o governador do estado. A gente pede que o nosso deputado federal pressione o governador, que ele cobre o governador e que melhore as rodovias. E isso não só para a gente escoar a riqueza do município ou da nossa região, seja o produto da agropecuária, do campo, do comércio, da indústria, mas também para salvar as vidas que passam ali diariamente. As pessoas que vão para as cidades da nossa região, seja Colorado, seja Londrina, seja Astorga, Maringá, Paysandu, é uma das rodovias mais movimentadas do Paraná, é essa nossa PR Santa Fé Maringá. Então, a gente tem que ter essa preocupação para melhorar a economia, dando maior condições de trafegabilidade e segurança para caminhões e veículos que levam a produção local, seja comércio, seja indústria, seja da agricultura, mas também as vidas que são transportadas diariamente ali, e nós já vimos muitos acidentes que ceifaram muitas vidas. Temos mais tempo? 30 segundos. 30 segundos? Então, minha visão, de forma geral, é muito importante para o desenvolvimento local da economia, resolver como prefeitos, pegar a AMUSEP, a Associação dos Municípios, pegar os municípios da nossa comarca e cobrar do governador do estado, cobrar dos deputados estaduais e federais a pressão em cima do governo para que elas sejam resolvidas. E isso nós já estamos fazendo há tempo também. Concluiu?
Concluído, André. Muito bem. Então, já vamos para a nossa última parte da entrevista, onde, então, o candidato vai expor de forma livre. Candidato, o senhor tem até 10 minutos, para nos expor os pontos que entender importante em seu plano de governo e nos convencer de que é a melhor opção para assumir a cadeira de gestor do nosso município. Tens a palavra para suas conclusões finais. Tempo. André, viu, André? Volta só um pouquinho a pergunta que cortou o teu áudio. Finalzinho dela. Vamos pegar aqui, então, tem 10 minutos, para nos expor os pontos que entender importante em seu plano de governo e nos convencer de que é a melhor opção para assumir a cadeira de gestor do nosso município. Tens a palavra para suas considerações finais. Tempo novamente. Falo do plano de governo e o meu pedido final, minha consideração dos 10 minutos, correto? Sim. Correto. Então, as pessoas me conhecem, não é de hoje, toda a comunidade de Santa Fé. Fui vereador, fui presidente da Câmara, 2 vezes prefeito, saí da prefeitura, fui trabalhar num grupo empresarial que toda a comunidade conhece, o Grupo Lice. Consegui aprender bastante coisa, amadurecer e crescer naquela empresa. Sou formado em Direito, sou advogado, tenho pós-graduação em Direito Público, estou prefeito pelo 3º mandato e acredito, sim, que o prefeito Fernando e o vice Dadinho, com respeito a todos os demais candidatos, nós estamos mais preparados. Nós temos uma boa equipe, nós conhecemos os problemas e as necessidades da nossa comunidade. Nós sabemos aquilo que a comunidade tem de anseio e aquilo que ela nos pede. E nós também temos, como eu falei no decorrer das perguntas, agora nesses 20 e poucos minutos, o caminho que nós precisamos trilhar para conseguir implementar esses projetos, a gente superar as dificuldades. E o caminho, eu disse, tem que ser um prefeito e um vice-prefeito muito bem preparado, porque, queira ou não, a prefeitura em cidade do Porto de Santa Fé é a maior empresa do município. E se a prefeitura não for bem, se ela não for bem administrada por uma pessoa que conheça da gestão pública, que conheça um pouco de todas as secretarias, que tenha uma experiência, emperra-se todos os processos administrativos e o desenvolvimento social e econômico da nossa comunidade. Então, eu acredito, sim, que o Fernando Dado, nós estamos mais preparados. Nós temos os apoios necessários. Como eu disse, com os recursos que o município arrecada aqui, o IPTU, que é o Imposto Municipal, o alvará de funcionamento, um ISS, um alvará de construção, os 50% que nós temos do IPVA, a prefeitura não toca a administração. Então, nós precisamos buscar incessantemente os recursos extras do governo estadual e federal. E foi na nossa atual gestão. A gestão, com respeito a todas as outras, até as minhas 2 gestões anteriores, do Pedro, do Finado Anésio, do Écio, do Laudelino, do Vicente, de todos os prefeitos. Essa foi a gestão que mais projetos trouxe para Santa Fé. Foi a gestão que mais recursos conseguimos para o nosso município. E recursos conseguidos através da nossa interlocução, do nosso relacionamento com os secretários estaduais do governo. Entrou um governo estadual, entrou outro, graças a Deus nós somos uma boa referência na região. As pessoas, governadores, secretários estaduais, deputados estaduais, conhecem a nossa pessoa. Isso nos facilitou a nossa seriedade, o nosso comprometimento em realizar mais para o município, tem facilitado o desenvolvimento da cidade de Santa Fé. Da mesma forma, conseguimos a ajuda junto ao governo federal, com programas de governo, com emendas de senadores e de deputados federais. Então, é uma retrospectiva dessa minha fala, a sua pergunta, André, de o que deve ser um prefeito. Na minha visão, para ser um bom prefeito, o que ele deve ter? Deve ter um pouco de tudo isso. O prefeito tem que trabalhar em parcerias com entidades, com clubes de serviço, com igrejas. A loja maçônica é uma delas. Sempre a gente encaminhando os ofícios, pedindo a participação, a indicação de membros dessa entidade, como do Rotary, como do Lions
e outras entidades. A gente tem que buscar ouvir a nossa comunidade. O prefeito tem que ter uma postura, e eu, graças a Deus, sempre tive uma educação muito grande. Dentro da prefeitura e fora, fui a mesma pessoa com todos. Sempre busquei receber as pessoas, receber as ligações, as mensagens e dar um retorno. Se pode, pode. Se não pode, não pode. Nunca procurei enrolar nenhuma das pessoas, porque o prefeito é a pessoa que representa o município. E assim eu sempre me portei. Graças a Deus, a nossa comunidade como um todo sabe da pessoa do prefeito, sabe de uma postura, de uma inclinação em buscar fazer o melhor. E a gente se dedicar dia a dia para a comunidade, seja sábado, domingo, feriado, qualquer dia da semana. Isso eu tenho feito. Tenho trabalhado, as pessoas que conhecem a minha rotina, tenho trabalhado em média de 12 horas por dia. Então, essa é a minha pessoa, essa é a minha capacidade e vocês conhecem o nosso trabalho. E do nosso plano de governo, vocês devem ter recebido na casa de vocês a nossa revista que mostra onde eu busquei selecionar ali os pontos mais importantes, os projetos, as obras, as conquistas, para relembrar a comunidade. Conjuntamente, nós encaminhamos o nosso plano de governo, aquilo que a gente pretende fazer, aquilo que nós queremos manter, aquilo que nós queremos melhorar e aquilo que nós temos que corrigir ou até aquilo que às vezes não tem mais a necessidade. E claro, todos esses acontecimentos, todas essas realizações vai depender do recurso financeiro, de como estará a vida financeira do município. Nunca se esteve tão bem. Foi a primeira vez na gestão da história do município de Santa Fé que um prefeito pagou antecipadamente parte do 13º. Pagamos em agosto. Sempre pagamos os nossos fornecedores em dia. Quando não ligamos para o fornecedor, emita a nota, venha receber, passa a conta que a prefeitura tem que te pagar. Então, foi uma gestão eficiente, foi uma gestão de qualidade e que buscou fazer o melhor para o município de Santa Fé. André, qual é o meu tempo ainda? 3 minutos e meio. 3 minutos e meio. Então, essa é a pessoa do Fernando, que vocês conhecem. Essa é a pessoa do prefeito que sempre se dedicou à comunidade. E que eu acredito que Deus tenha me dado muita saúde e sabedoria para continuar administrando Santa Fé. Eu tenho pedido a Ele diariamente que a minha vontade, nesse momento de eleições, que ela possa coincidir com os planos de Deus. Porque, no final, o que acontece é a vontade de Deus e não a nossa. Eu torço que a minha vontade coincida com a dele e que todo dia ele me dê saúde e, como diz na passagem de Salomão, que ele me dê muita sabedoria para fazer o melhor por Santa Fé, porque nós tomamos decisões de efeito coletivo, que dando certo é positivo e dando errado é negativo. Então, eu peço o voto por isso. No meu plano de governo, vocês verão ali vários apontamentos da área da saúde, como eu já apontei alguns aqui, outros que eu gostaria de falar rapidamente, são as especialidades médicas, que nunca se teve no município. E hoje nós temos o pediatra, hoje nós temos o ginecologista, nós temos o ortopedista, nós temos a realização de ultrassons em Santa Fé. Nós renovamos a frota de veículos da saúde, dando mais segurança e conforto aos nossos usuários da saúde. Nós queremos ainda, André, fazer a implantação das câmeras de segurança pública. Nós estamos com um projeto licitado e elaborado e agora nós temos que implementá-los nos pontos de vulnerabilidade do município, nas saídas da cidade, na avenida principal do comércio e também alguns pontos da Avenida Presidente Kennedy. Nós precisamos fomentar a economia. Fernando, fomentar como? Todo mundo diz, André. Vamos ampliar o parque industrial. Mas ampliar como se o município não possui recursos para isso? Então, a nossa intenção dos mais de 170 imóveis, lotes que a prefeitura tem, nós temos a intenção de vender 50 lotes. E com esse recurso, nós comprarmos um novo terreno para o parque industrial, por exemplo, 2 alqueires, 3, e ali a gente picotear 5 terrenos de 5.000 metros quadrados para médias empresas. E o restante dos terrenos de 2.000, 2.500 metros para pequenas empresas. Por que as empresas vão sair de Maringá
que tem aeroporto, já que nós estávamos falando de escoamento da produção, que tem um porto seco, que tem linha férrea, que tem estrada que liga para todos os municípios, por que viriam para Santa Fé? Não vem se não tiver um incentivo, se não tiver um apoio. E para que a prefeitura dê um apoio, no meu ponto de vista, é a cessão de terreno, a doação de terreno e de barracão. E é dessa forma que eu vejo que a gente possa estar incentivando, fomentando a economia local. Mas quanto tempo, André, por favor? 30 segundos finais, candidato. 30 segundos. Então, eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram. Eu quero pedir um voto de confiança no Fernando e no Dado. Eu quero pedir um voto para os vereadores da nossa chapa, que é muito importante o prefeito ter o apoio do vereador. Nós não tivemos, infelizmente, o devido apoio que a Câmara podia ter dado à nossa gestão. Então, escolham um dos nossos vereadores, para que nessa nova gestão do Fernando e do Dado, a gente possa realizar muito mais pelo município de Santa Fé. Que Deus abençoe a nossa comunidade, que Deus abençoe a cada um de vocês, e que no dia 15 de novembro a gente possa votar no 15 por tudo aquilo que a gente representa por Santa Fé, por tudo aquilo que a gente fez e temos condições administrativas e competência para fazer. Tempo, candidato. Muito bem. Então, a Fraternidade Santa Fense conclui aqui essa primeira entrevista, é a primeira vez que a gente faz essa entrevista. E para fechar, eu gostaria então de afirmar aqui com o candidato Fernando, né? Firmar, na verdade, se nós podemos considerar, candidato, as afirmações, as promessas, todas as informações colocadas pelo candidato aqui hoje, como um compromisso de gestão. Com toda certeza. Um compromisso da gestão Fernando e Dado, que inclusive está no plano de governo, está registrado no cartório eleitoral. Com toda certeza. E com as palavras que eu coloquei aqui, e na realidade, André, e quem está nos ouvindo, além do que está aí, e o município tiver condições financeiras e administrativas de fazer a mais, nós temos que buscar fazer. Fechamos, então, a nossa entrevista. Parabéns pelas respostas, candidato. Obrigado por nos atender, tá? E boa sorte no pleito. Obrigado, certo? Que Deus abençoe a nós. Fiquem todos com Deus e até mais.